O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, está no centro das discussões sobre o ajuste fiscal do governo. O ponto principal do debate é o voto de qualidade, que pode decidir e desempatar julgamentos sobre questões tributárias dos contribuintes. Nessa entrevista, você vai entender o que é o CARF, como funcionam os seus julgamentos e o porquê da controvérsia sobre o voto de qualidade, que pode gerar bilhões de reais em arrecadação para os cofres públicos. Eu converso agora com o advogado especialista em direito tributário, Jacques Veloso. Jacques, obrigado pela sua presença no programa Cidadania. Seja bem-vindo ao estúdio da TV Senado. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos explicar para as pessoas o que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco sobre a história desse conselho e quais são, por que ele foi criado, para que ele foi criado, quais são as questões que são julgadas nesse Conselho de Recursos Fiscais. Tá. Bom, a ideia de se ter um Conselho de Recursos Fiscais é você ter uma instância de revalidação, de reanálise dos autos de infração, das decisões da Receita Federal. A ideia é você ter, dentro da própria estrutura do Estado, um órgão que vai validar o que foi feito na auditoria, que foi feita ali na primeira instância, digamos assim, de fiscalização, para que o Estado não exija o que não é devido de seus contribuintes. Então, é um órgão com um colegiado que vai reavaliar decisões que foram feitas por auditores individualmente no exercício das suas funções, né? Isso existe, existe na nossa legislação desde 1924, quando foi criado o primeiro conselho que visava rever só apenas questões de imposto de renda. Isso foi evoluindo historicamente até que tivemos o grande Conselho dos Contribuintes, lá na década de 70, e aí, mais recentemente, com a criação da Super Receita, que juntou a Receita Federal com a atividade de fiscalização da Previdência, se criou o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que está aí desde 2009, juntando a função de validação dessas cobranças, tanto das dívidas da Receita quanto as previdenciárias, só a parte de custeio, obviamente. E como é que que tipo de contribuintes? Existem valores, existem, por exemplo, pessoas jurídicas e pessoas físicas podem acessar o CARF? Como é que essas questões, essas controvérsias de cobranças tributárias chegam ao Conselho Administrativo? O Conselho, primeiro ele é composto, acho que a gente não falou, isso é importante, ele é composto paritariamente, Representantes do fisco e do contribuinte indicados pelas confederações. Essa é a formação do colegiado, é o que vai acabar gerando exatamente a questão aqui. Esse colegiado composto aí são hoje 180 conselheiros, metade fisco, metade contribuintes, é que julgam esses casos. E tem acesso a esse julgamento, até muito pouco tempo atrás, qualquer tipo de demanda. Nós não tínhamos sequer limite de valores para esses recursos. Hoje está se criando uma alçada para que apenas dívidas acima de, salvo engano, 1.200.000 tenham acesso a essa esfera recursal, mas não há limite se é pessoa jurídica ou pessoa física, o que importa hoje é o tamanho do débito. E isso foi pensado e se criou uma alçada basicamente para se evitar um acúmulo, Você tem hoje um volume muito grande de litígio dentro do CARF. Tudo bem que esse litígio é muito concentrado em grandes demandas, mas é um volume muito grande. Nós estamos falando aí de quase, dizem, alguns bilhões de reais em julgamento. E quanto mais célere for esse mecanismo de julgamento, mais célere também será a cobrança do Estado, a efetiva execução dos contribuintes que têm débitos em julgamentos lá no CARF. Agora, na justificação do projeto de lei apresentado pelo ministro da Fazenda, à Câmara dos Deputados, foi aprovado na Câmara, agora está aqui no Senado Federal, prestes a ser votado, há um argumento de que o voto de qualidade, devolver o voto de qualidade ao CARF, que é esse voto de desempate, ele estaria simplesmente restaurando a configuração original, histórica do Conselho. É assim mesmo? Isso, é assim. Como é que sempre funcionou a dinâmica de votações no CARF? Você poderia ter recursos interpostos tanto pelo contribuinte quanto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
E o julgamento era feito em turmas de formação par, então você sempre poderia ter um empate, e esse empate ele era desempatado pelo presidente dessa turma, que é sempre o representante do fisco. Então, o representante do fisco, na prática, tinha o direito de votar 2 vezes. Poderia votar para empatar e depois para desempatar. Não necessariamente ele tem que votar a favor do fisco. Ele pode votar a favor do contribuinte naquele caso. Mas essa prerrogativa é do presidente, que sempre será um indicado pelo fisco. Funcionou assim até a entrada do governo anterior, que fez uma mudança radical, que passou a partir dali. Havia muitas críticas a esse mecanismo, pois se dizia que sempre o governo ganhava no voto de qualidade, que esse voto de qualidade não haveria uma isenção nesse voto de qualidade, ele sempre era a favor do contribuinte, do fisco, desculpa. E aí houve uma mudança drástica, dizendo o seguinte: deu empate, a causa está ganha pelo contribuinte. No empate, é nulo o auto de infração. Ou seja, se há dúvida do colegiado sobre a validade daquela cobrança, então ela não pode ser cobrada. Agora, o que está se propondo, que será apreciado nesse projeto de lei, é um meio termo. Que meio termo é esse? Se houver empate, o voto de qualidade, o desempate é do fisco, é do representante, mas no empate sempre cairá a multa que tenha sido cobrada. Ao meu sentir, faz sentido. Eu acho que é uma proposta que tem fundamento, porque, afinal de contas, se há uma dúvida real sobre aquela autuação, eu acho que é justo que não se imponha penalidade àquele contribuinte, pois aquela dúvida era uma dúvida legítima de como apurar aquele tributo. A gente estava até falando um pouco antes que nosso sistema é um sistema perverso com o contribuinte, porque a lei é editada, você, contribuinte, é obrigado a aplicar a lei, mas o fisco tem 5 anos para validar se a sua aplicação foi ou não correta. Então, você tem que fazer o papel de intérprete da norma, dentro de toda a complexidade que é o nosso sistema tributário, pagar o imposto e esperar que alguém diga que você está ok. Então, é óbvio que é usual até, muito comum, erros nessas apurações. Agora, no caso, por exemplo, a gente está falando de uma situação em que uma empresa ou uma pessoa, mesmo uma pessoa física, fez o pagamento do imposto a partir de uma interpretação da lei, da forma como ele deve ser cobrado, e daí, dentro de um prazo de 5 anos, ele pode ser autuado pela Receita por ter interpretado de forma equivocada. Isso. Em casos de não pagamento de imposto, uma empresa fala assim: olha, eu estou sendo cobrado esse imposto aqui, mas eu entendo que isso aqui não é minha obrigação pagar, eu não vou pagar. A empresa pode, nesse caso, já recorrer diretamente ao CARF? Não. E como é que funcionaria num caso como esse? O único mecanismo que existe preventivo é o mecanismo de consulta. Hoje você pode formular uma consulta à Receita dizendo: ó, eu estou interpretando que essa norma não se aplica a mim, que eu não tenho que pagar esse imposto, me diga o que você, Receita, entende. Mas essa consulta não chega ao CARF. Existem até projetos que previam essa possibilidade, mas não avançaram, o que seria interessante, porque você já teria a posição do Conselho antes mesmo do problema se acontecer, mas hoje essa resposta ela fica no âmbito da Receita Federal. É o único mecanismo que eu tenho previamente que eu posso consultar num caso concreto a Receita Federal. No resto, eu fico no risco. Eu interpreto, aplico e espero a posição oficial do fisco, que é oficial pelo tempo, passou 5 anos, ele não me autuou, ou oficial porque ele veio e me autuou e disse que eu estava errado. E aí a discussão vai para a esfera administrativa, nessa primeira instância DRJ, segunda instância o CARF. Uma decisão da delegacia, que seria uma primeira instância relativa ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que tem ali, o contribuinte ele procurou uma delegacia, teve uma orientação, fez o pagamento, ele pode ainda assim depois ser chamado pelo CARF, porque a interpretação, mesmo partindo de uma orientação da Receita, ela não foi aplicada corretamente? Acontece em casos assim? O que pode acontecer é eu faço uma consulta, recebo uma resposta, após um tempo a Receita entende que me respondeu de forma errada. Então ela pode me mandar um comunicado e dizer: ó, te respondi de forma errada, a partir de agora mude seu procedimento e eu posso ser autuado se não mudar esse procedimento. E aí a discussão vai para o CARF mais uma vez. Agora, quando chega na instância do CARF,
as decisões do Conselho, elas podem ser, pode haver recurso judicial por parte da empresa que teve num caso de empate, que é o que a gente está conversando aqui, deu empate, o julgamento, voto de qualidade, considerando, por exemplo, a situação hoje, o voto de qualidade seria a favor da empresa. Mas, caso aprovado, voto de qualidade contrário ao contribuinte, pode ser empresa ou pessoa física, contrário ao contribuinte, o contribuinte pode recorrer à justiça ou ali é a instância final? Não, ele pode recorrer à justiça. Hoje, vige no nosso país que todas as decisões são submetíveis à chancela do Poder Judiciário. Então, julgou lá no CARF, eu perdi, eu posso ainda assim ir ao Judiciário e dizer, olha, o CARF está errado, o correto é isso, e que acontece com muita frequência. O mérito desse novo projeto é que, como ele tira a multa e ele abre uma possibilidade de, em 90 dias, eu pagar a minha dívida sem juros, em até 12 meses, isso pode estimular as empresas a não judicializarem, a mesmo convencidas que estão corretas, pelo custo-benefício, optarem pelo pagamento. Então, acho que esse projeto ele tem esse mérito de talvez desestimular a ida ao judiciário, que é o que acontece na maioria dos casos. As empresas perdem no CARF e vão ao judiciário, continuar a discussão por anos e anos. Por isso que nós temos hoje quase 2 trilhões de litígio tributário no nosso país, né? E no caso que o governo, né, no caso o fisco, perca um contencioso no CARF, o Estado pode também recorrer? Não, aí não tem como ele recorrer, porque é o próprio Estado que decidiu, né? O CARF, ele é um órgão do Estado. Então... Mas é do Poder Executivo. Sim, mas o Executivo é que vai para a União, é que vai para o... Não poderia recorrer como pela AGU, alguma coisa? Não teria como. Porque aí ele teria... Veja que loucura que seria. Seria a União entrando com ação contra a União, para discutir uma decisão da própria União. Os órgãos, na verdade, são todos estados. Uma cobrança. Né? A única hipótese de você ter uma judicialização pelo Estado de uma decisão do CARF seria em casos de corrupção. E aí a decisão não seria para anular a decisão do CARF simplesmente, mas sim para responsabilizar os envolvidos naquela prática, né? Falando em corrupção, em 2015 houve a Operação Zelotes, que incluiu, né, o foco foi justamente o CARF, depois isso teve uma CPI relativa ainda a essa situação. Passada essa operação, houve uma série de mudanças no Conselho. Houve impactos positivos a partir dessa operação? Como foi em relação ao funcionamento do CARF, eficiência do Conselho? O CARF era uma estrutura muito consolidada de julgamento, era uma referência na matéria tributária até aquele momento. Quando estourou a Operação Zelote, na sequência da operação, nós tivemos uma decisão do Conselho Federal da OAB dizendo que qualquer advogado que participasse do CARF automaticamente estaria incompatível com a advocacia. Então, todos os advogados que estavam ali na função de julgadores pediram sua saída do CARF. Então, nós tivemos uma renovação enorme na estrutura de julgamento, nos julgadores, e demorou um tempo até que o CARF voltasse a funcionar dentro da normalidade. Nós tivemos aqui aí alguns anos de aprendizado dessa nova estrutura, né? Hoje ele já voltou a produzir como produzia no passado, né? Já temos um volume de julgamento maior, já temos um volume de entendimento mais claro da posição do CARF, mas passamos um período muito confuso de revisão de jurisprudências já consolidadas, né? Acho que até de aprendizado dos conselheiros que estavam lá representando os contribuintes, uma mudança muito drástica de perfil desses conselheiros, porque antes os perfis dos conselheiros que estavam no CARF eram muitos advogados militantes na área. A partir do momento que se tornou incompatível, você passou a ter uma mudança de perfil muito clara, você passou a ter muitos representantes do contribuinte com a forte veia acadêmica, muitos doutores, né, muitas pessoas focadas nessa área tributária, mas não na prática da advocacia, mas sim na área acadêmica. Isso mudou muito a lógica dos julgamentos, mudou muito a lógica das interpretações. Demorou um tempo até as coisas se acomodarem, mas hoje o CARF voltou a ser a referência que sempre foi. E como é que é feita a escolha desses conselheiros por parte dos contribuintes e por parte do fisco? Qual é o perfil desses? Normalmente, no caso dos contribuintes, são as confederações, né? Cada confederação tem algumas cadeiras lá dentro da estrutura do CARF, e ela faz uma lista tríplice
que é encaminhado ao Ministério da Fazenda para avaliação e nomeação. E a mesma coisa é pelo lado do fisco, né, em seleções internas entre os auditores da Receita Federal. Então, de um lado são todos auditores que exercem um mandato temporário dentro do CARF, e do outro lado são indicados que podem ser contadores, advogados, enfim, economistas. Aí tem uma série de profissionais que se habilitam. No caso especificamente dos advogados, uma vez nomeado, ele tem que dar baixa lá, tornar incompatível a sua carteira. Hoje ainda está prevalecendo, então. Ainda prevalece esse entendimento. Porque até as Zelotes, não havia nenhuma remuneração para o conselheiro do contribuinte. Não tinha jeton, não tinha nenhum tipo de pagamento. A partir das Zelotes, passou-se a ter um jeton. Na nova estrutura do CARF, passou a ter um pagamento para os conselheiros. E aí reforçou a posição do conselho de que, se você está integrando um órgão de julgamento remunerado, você não pode continuar na advocacia. E a Fazenda pode negar, por exemplo, indicado uma lista tríplice desses conselheiros, seja por parte dos contribuintes ou por parte do fisco. Por parte do fisco, eu acho que seria mais natural, mas por parte dos contribuintes, a Fazenda poderia, por exemplo, negar, não, esse nome daqui eu não... Ela tem 3 nomes para escolher, né? Que não vai ser eu nunca vi nenhum caso de devolução de uma lista de alguma confederação, dizendo, ó, esse aí nenhum dos 3 O fisco, a Fazenda pode tirar, esse conselheiro não está... O que mudou muito foi, se passou a ter uma análise mais técnica dos currículos. Se criou até uma comissão de pontuação dessa lista. Não, o que ele efetivamente ele tem que comprovam a expertise na área, né? Quais são os cursos que ele já fez, qual é a experiência profissional. A ideia foi trazer cada vez mais pessoas cada vez mais qualificadas para que o debate fosse cada vez mais técnico. Essa foi a mudança drástica de posicionamento que a gente viu. Já era um quadro muito técnico, passou a ser ainda mais, né? Então, nesse ponto, eu acho que a gente ganhou depois de um certo tempo. Demorou até essa curva de aprendizado passar, essa acomodação toda, mas hoje é um conselho muito representativo no que se refere à matéria em si, a formação de jurisprudência, de decisões. Hoje, qualquer advogado que atue na área tributária, ele tem que conhecer a posição do CARF até para gerenciar os seus trabalhos, pois é efetivamente a última posição que nós vamos ter em matéria tributária. Inclusive, nas matérias mais complexas, que envolvem contabilidade, uma coisa mais densa, é muito mais adequado a discussão no CARF do que no judiciário. O juiz, normalmente, ele não julga só tributário. Ele tem uma gama de matérias que passam pela mão dele, um volume astronômico. Não vai ter especialização. Lá você tem um especialista, ele julga aquilo o dia inteiro. E ainda são especialistas por câmara, por turma. Né? Eu cheguei a ser conselheiro lá e nós jogávamos PIS, COFINS, IPI, Imposto de Importação e Exportação. Então, nós tínhamos um nichozinho nosso que a gente jogava aquilo todo santo dia. Então, você acaba criando cada vez mais expertise, cada vez mais conhecimento na matéria, o que qualifica a decisão, né? As decisões que formam, por exemplo, você tem as jurisprudências do CARF, você falou também dessa importância do advogado tributarista ou das pessoas especializadas na área de acompanharem as decisões para gerenciar o seu próprio trabalho. Uma empresa, por exemplo, que esteja em dúvida como é que ela vai fazer a aplicação ou interpretação de uma norma para pagamento de um tributo, é válido assim, acompanhar uma decisão do CARF. Olha, o CARF decidiu para a empresa X, ou nesse caso X, que a interpretação deve ser tal, né? Alguma interpretação. Isso vale como, a partir de qualquer decisão do CARF, ela pode ser aplicada? Por exemplo, uma empresa que esteja numa dificuldade, eu não sei como interpretar. Olha, o CARF, nessa situação, ele interpretou... que era dessa forma. O que vale isso? Acontece isso demais, por exemplo, no caso de PIS e COFINS. PIS e COFINS não cumulativo é uma legislação que existe desde 2003, que até hoje ninguém sabe ao certo como operacionalizar. Cada empresa tem a sua realidade. Então, é muito comum sai uma decisão do CARF analisando uma operação X de uma empresa Y e diz assim, aqui ela tem direito ao crédito. Todas as empresas que atuam no mesmo segmento, automaticamente, aplicam aquela matéria. Do mesmo jeito, sai uma decisão ao contrário. Aqui não tem o direito.
já acende aqui, né, a luz amarela, as auditorias já começam a glosar aquela operação, pedindo que seja ressalvado em balanço, ou seja, o CARF ele vai dando o tom para todo o segmento, seja as auditorias externas, seja a contabilidade da empresa, seja os tributaristas, todo mundo já sabe que a partir da decisão do CARF, ou você tem um sinal verde ou um sinal vermelho em determinado tipo de interpretação. E isso gere o nosso dia a dia, né? Agora mesmo, há pouco tempo, você teve uma decisão do STJ que falou sobre a questão de subvenções. Todas as auditorias passaram a orientar os seus clientes que tinham que ressalvar essa operação. Quando o CARF decide, a mesma coisa acontece. Todo mundo já passa a ter que representar isso nos seus balanços. E vale como jurisprudência para todos os casos ou como uma súmula vinculante, por exemplo, só em determinados julgamentos que a decisão do CARF ela passa a vincular qualquer... O valor da decisão é só no caso concreto. O CARF pode editar súmulas, que editada a súmula, tudo que foi julgado pelo CARF vai ser com base naquela súmula, e aí fica mais forte ainda para mim saber que aquilo ali eu tenho que respeitar. Mas aquele julgamento, ele serve, principalmente quando é de Câmara Superior, né? O julgamento de Câmara Superior do CARF é uma orientação para todo mundo. Automaticamente, todo o mercado passa a observar aquilo e toma ou não os riscos de acordo com seu apetite, mas já sabe que se vier a ser autuado, não terá isso na discussão administrativa. Um dos pontos discutidos agora nas audiências dos senadores falando sobre essa questão envolve um princípio do direito que diz in dubio pro réu, quer dizer, na dúvida a favor do réu, né? Para as questões tributárias, esse princípio tem a mesma validade, quer dizer, o voto de qualidade questionado por aqueles que são contrários, eles colocam que esse princípio do direito estaria sendo violado no caso do retorno do voto de qualidade. Esse princípio é o mesmo para o direito tributário, vale para todos os ramos do direito, se aplica a esse caso? Nós tivemos muito essa discussão no judiciário há um tempo atrás, quando se teve aquela medida provisória, que voltou, depois ela caducou, etc. O entendimento não é esse, tá? No direito tributário, se entende que na dúvida você não pode multar, mas o tributo é devido. Então, se eu tenho uma situação em que não é clara a conduta do contribuinte que gere uma multa adicional ao tributo devido, eu não devo aplicar. Mas se a conduta é clara, eu aplico. Então, na dúvida, eu não aumento a sua obrigação, eu não lhe penalizo. E é isso que está sendo previsto no projeto. Se tinha uma dúvida efetiva, retire a multa dessa cobrança, porque se o próprio conselho não chega a uma conclusão unânime do assunto, ou uma conclusão pelo menos por maioria, é porque realmente o contribuinte tinha dúvidas factíveis ao fazer sua apuração. Então, eu não vou penalizar, mas o tributo ele tem que ser devido. O tributo ele é indúbio pro societá, não pro réu, né? Não pro contribuinte. Agora, no caso houve até uma negociação em relação para a aprovação da lei de colocar essa possibilidade que, no caso de valer o voto de qualidade, não ter aplicação de multa, possibilidade de parcelamento do pagamento. A gente falava sobre isso também um pouco antes da entrevista. O contribuinte, a pessoa física, aquele que paga ali seu imposto de renda, às vezes cai na malha fina, às vezes ele está vendo a gente conversar sobre isso, está acompanhando esse debate também pela TV, acompanhando o que está acontecendo aqui, o debate no Senado Federal. Ele fala assim, mas eu não tenho, se eu atrasar o meu imposto, eu vou pagar a multa, eu não vou ter perdão da multa, não adianta eu chegar lá e explicar. Como é que a gente explica isso para o contribuinte? Acho que é importante o contribuinte entender que são realidades muito distintas, né? Então, assim, por exemplo, a gente, lá no escritório, a gente atende uma empresa, ela opera em 23 estados do Brasil. Ela tem mais de 60 funcionários internamente só para cuidar da apuração de tributo, fora os escritórios que ela tem que contratar em vários desses estados. Então, a complexidade na apuração tributária de uma corporação é infinitamente maior na nossa realidade como pessoa física. Então, é óbvio que as discussões são mais complexas e, por isso, se pensa numa solução como essa.
o que não se aplica à nossa realidade via de regra. Agora, se a gente tiver um caso onde efetivamente haja uma discussão e eu, como pessoa física, estou sendo cobrado indevidamente, também é dado acesso aos recursos e às defesas que podem discutir essa dívida, né? E até me isentar dessa multa. O processo administrativo ele é acessível a todo contribuinte. Jacques, para a gente terminar a nossa entrevista, a pergunta que homenageia o nome do programa, na sua opinião, o que é cidadania? Cidadania é cumprir o nosso contrato social, né? Cumprir as nossas normas que foram postas na Constituição, na nossa legislação, dentre elas pagar nossos tributos, né? E cumprirmos, acho que, respeitando o direito do próximo. Bom, Jacques Veloso, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no programa Cidadania. Eu que agradeço aí o convite, foi um prazer, sempre que precisar estou à disposição. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.